Bem, estamos de volta com o programa Conhecer, agradecendo a todos pela audiência. Aqui através da nossa 93 FM, a Rádio do Coração, através da nossa rede SVP TV, a gente falar sobre a doutrina que tem Jesus para se guiar, Kardec, base do fundamento e a caridade como pilar. Portanto, falamos do Espiritismo, Consolador prometido, que veio no tempo devido para coisas elucidadas. Princípios e leis revelados pelos espíritos superiores, contidos nas obras de Allan Kardec, agora estão disponíveis para todos os leitores. Muito boa noite, minha irmã Brandina. Boa noite, que Jesus nos abençoe, que tenhamos uma noite de aprendizado e que o Senhor da vida esteja sempre em nossos corações. Obrigado. Boa noite, meu irmão Evanildo. Boa noite a todos. Espero que estejam todos bem e que o programa de hoje seja de grande proveito para ser aplicado no nosso cotidiano. Ok. Estamos aqui. Um grande abraço a todos que nos permitem entrar nas suas residências para trazer um pouco da doutrina dos espíritos. Aqui a gente faz um destaque para os nossos irmãos que estão sempre nos acompanhando, mesmo antes do programa começar, e a gente fala sempre dela. Nossa irmã Jomélia, lá na Fazenda Espuma, nosso irmão Oliveira Galvão, nosso irmão Luiz Fernando, não é isso mesmo? O pessoal da cidade de Araçás, o pessoal da cidade de Iambupe, que está sempre aí nos escutando, aqui próximo em Aramari, ao Movimento Espírita de Alagoinhas e região. E a gente vai trazer hoje a primeira nossa leitura, mas hoje a gente já dá um spoiler, como se chama, né? Um grande abraço aqui também, vocês que estão através aqui do Instagram. Nós vamos falar de um baiano lá de Feira de Santana, que nasceu em 5 de maio de 1927 e retornou à pátria espiritual agora no último dia 13 de maio de 2025. 98 anos, portanto, completou. 8 dias depois ele completou 98 anos no dia que ele nasceu. Professor, médium, filântropo e orador espírita brasileiro. Mas nós vamos falar aqui sobre convites da vida e estamos falando, vamos falar sobre Divaldo Franco, e falar sobre Divaldo Franco é falar sobre mediunidade. Então eu passo agora aqui para a nossa amiga e irmã de sempre, Brandina, para trazer a leitura de hoje. E aqui estamos mais uma vez com o nosso estudo do livro Convites da Vida, hoje com o capítulo 51. Estamos quase na reta final. Faltam 9, né, Brandina? 9 capítulos. E hoje a mentora Joana de Ângeles, a veneranda, ela nos convida convite à resignação. É muito importante nesse convite. Aliás, todos os convites são fundamentais na nossa vivência diária. Então, Joana, ela inicia o capítulo com o versículo de Lucas, lá 22:32, que diz: para que a tua fé não desfaleças. E ela inicia dizendo: enquanto debandam das lides enobrecedoras, trabalhadores que te pareciam exemplo de estoísmo, ou seja, exemplo de pessoas com virtude, né? Sentes que o coração dilacerasse e tens a impressão de que não suportará os rudes embates que se sucedem contínuos. Então, depois de lides que vem os embates, a pessoa acha que não tem condição de suportar. Mas à medida que o entusiasmo diminui e a realidade das tarefas apresenta as legítimas dimensões do empreendimento espiritual, consignas à presença do desânimo.
Então, quando a gente vê que algo não está saindo exatamente como a gente espera, então vem o desânimo. Afinal, reflete entusiasmo, quando ela fala, é alegria intensa, júbilo, exaltação do espírito. E desânimo é um estado emocional caracterizado pela falta de ânimo, de vontade, de entusiasmo ou de coragem. Então, tudo, afinal, refletes, estão escassos os líderes autênticos aos teus olhos, enquanto a confusão aumenta e a face do ceptismo gargalha vitoriosa. Então, é a arte, do cepticismo, é a arte de duvidar de tudo, né? Da gente ficar duvidando de todas as coisas. Então, tudo, aí Joana diz assim, tudo te parece sombrio, com perspectivas ainda mais tristes? Não descoroçois, porém. Então, ela diz que não perca a coragem nem o ânimo. Não tomes como modelo para a meditação os exemplos dos maus exemplos, ou então, daqueles que não têm a vontade e a coragem de prosseguir. Malgrado as dificuldades aparentes, a vitória do bem e do amor é óbvia, não dando margem à controvérsia. Mesmo que a dificuldade estiver diante da nossa vivência, mas a vitória do bem é certa. Ocorre que, apesar de conheceres a doutrina das vidas sucessivas, que é a doutrina dos espíritos, por hábito deficiente de educação religiosa negativa, refletes como se o túmulo significasse o fim ou se a reencarnação não fosse realidade. Então, Joana está nos chamando a atenção que mesmo nós que temos essa consciência das vidas sucessivas da reencarnação, a gente age de forma negativa diante dos obstáculos. Aí ela diz, coordena melhor a atividade mental, reconsiderando os problemas traçados interiormente. Encetada a jornada do bem, haja o que houver, insiste e persevera, não desfaleças na fé. Então, que a gente deve estar sempre de bom ânimo e crendo que aquilo vai passar. Resigna-te por hoje, recordando que amanhã tudo se modificará. Porque o agora, mas daqui a algumas horas, uns dias, as coisas podem mudar. Se estiveres sobre o jugo de dores e padecimentos, ingratidões e perseguições injustos, serão injustos somente na aparência. Então, aqui eu lembrei quando o Peixinho, ele nos chamava sempre a atenção de que tudo na nossa vida é justo, merecido e necessário, pois que procedem do nosso ontem, das nossas vidas passadas, em regime de cobrança, para melhor estabilidade do amanhã. Então, para que a gente possa ter essa evolução, a gente tem que, nessas cobranças da vida, diante das nossas dificuldades de crescimento. Aí Joana diz assim, submete-te, portanto, paciente, resignadamente às situações atuais e insistindo nos bons propósitos, constituirás um porvir de bênçãos que agora ainda não podes fruir. Então, essa foi as diretrizes que Joana nos deu diante do convite da resignação. Então, vamos fazer uma reflexão na visão de Emmanuel, o que vem, como é que a gente pode trabalhar a resignação na nossa vida, na nossa vida cotidiana, nas dificuldades. Então, Emmanuel, no seu trabalho como espírito, ele defende a resignação como uma virtude fundamental para o desenvolvimento espiritual. Ele disse que a resignação para ele não é uma coisa passiva, não é passividade, mas sim uma aceitação paciente dos acontecimentos da vida. Então, a gente tem que aceitar, né,
o que é que está nos acontecendo para que a gente possa trabalhar. Então, mesmo esses estados dolorosos, com a certeza de que tudo faz parte de um plano maior e do que o sofrimento pode ser um instrumento de aprendizagem e evolução. Então, diante da dor, do sofrimento, a gente vai ter como se resignar. Não é dizer que você vai parar, ficar ali, mas você vai trabalhar dentro da vontade soberana de Deus. Então, Emmanuel, ele nos dá, assim, 4 motivos para a resignação de acordo com as nossas necessidades. Então, Emmanuel disse que o primeiro motivo para a resignação é a crença em Deus e na lei de causa e efeito. Então, a resignação se baseia na fé em Deus e na compreensão de que as dificuldades da vida são consequência de escolhas passadas ou oportunidades para aprender e crescer. Acreditar que tudo tem um propósito, mesmo que não o compreendamos completamente, ajuda a aceitar com serenidade as provações. Então, se a gente sabe que tudo é justo e é merecido, então a gente vai se colocar diante das situações com resignação. E ele diz que o sofrimento como ferramenta de aprendizagem e expiação é um outro motivo que Emmanuel nos chama a atenção para a resignação. Emmanuel, ele considera que o sofrimento, quando encarado como resignação, se transforma em um poderoso catalisador da evolução. Então, através das dificuldades, nós podemos aprender lições valiosas, corrigir erros do passado e nos aproximar de Deus. Você vê que o tempo todo, tanto Joana como Emmanuel, ele está nos chamando a atenção às nossas vidas passadas. Aquilo que nós escolhemos na vida passada e por que nós estamos passando por tudo isso. E devemos passar de uma forma resignada para a nossa evolução e crescimento. Um terceiro ponto de motivo para a resignação, de acordo com Emmanuel, é a importância da paz interior. A resignação, diz Emmanuel, ele nos leva à paz interior, à serenidade e à confiança em Deus. Ao aceitar com serenidade as nossas situações da vida, mesmo que sejam as mais difíceis, a alma, encontra um porto seguro que a fortalece e a guia na direção da luz. Então, nós temos para conosco a oração, que é um alimento que é o antídoto para todos os males. Então, a oração, a meditação, a busca a intuição, buscar trabalhar a intuição para ver de que forma a gente pode andar diante da vida, ouvir a nossa intuição através dos conselhos espirituais. Um quarto motivo para a resignação, de acordo com Emmanuel, é a esperança na vida futura. Então, a resignação nos ajuda a ver a vida com esperança. Então, se você sabe que vai passar, que você vai conseguir vencer aqueles obstáculos, então você não vai desanimar diante da vida e das situações, mesmo diante de sofrimentos. A crença na vida eterna e no progresso espiritual, ele vai nos dar a força para enfrentar as dificuldades com otimismo e a certeza de que o futuro reserva recompensas e felicidade. Em resumo, a resignação para Emmanuel é uma atitude que nos permite transformar o sofrimento em aprendizado. Todo sofrimento é um aprendizado na nossa existência. A paz interior em força e a fé em um caminho de esperança e evolução espiritual. Então, para a gente finalizar nossa reflexão, vamos lembrar que resignação também é vida. E vida abundante, na direção da vida eterna. Então, se a gente se resigna diante da vida, ela vai nos dar essa vida em direção a essa vida eterna.
Se te convidam, aí aqui já é Joana de novo que nos diz através do livro Os Orações Evangélicas. Se te convidam ao revide, resigna-te e confia. Se te convocam ao ódio, resigna-te e confia. Se te afrontam com agressões, resigna-te e agradece a Deus. E lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, que é o Cristo Consolador, no versículo 8, então tem assim: o sentimento do dever cumprido nos dará repouso ao espírito e resignação. Isso quem nos diz é o Espírito de verdade. O sentimento de dever cumprido nos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate, então melhor a alma se asserena e o corpo se forra dos desfalecimentos. Por isso que o corpo, tanto menos forte, se sente quanto mais profundamente golpeado é o espírito. Espírito da Verdade, Harvard, 1863. Então, que a gente possa desenvolver em nós essa capacidade de nos resignar diante da vontade soberana de Deus, porque nada nos acontece sem que Deus esteja diante de nós. Já nos disse Jesus, até os cabelos de sua cabeça estão contados. Então, que Jesus seja, sim, nosso modelo e guia nessa caminhada em rumo à evolução. Ok, resignação. Brandina trouxe aí, obviamente não é uma coisa fácil. E a doutrina espírita ela não vem trazer, para quem quer que seja, a aceitação ao sofrimento. A doutrina espírita ela vem falar o porquê dos sofrimentos. Você lembra que no início do programa, né? A nossa amiga Linda, lá do Cristianato, ela dizia assim, a Gênese vem nos dizer que passado e futuro são presentes, que Deus é um só, onipotente e onisciente. Vem falar dos milagres e predições, do que é bem e do que é mal, das origens da vida, do instinto animal. Revela ainda de onde viemos e para onde vamos, o porquê dos sofrimentos e até o que nós somos. Então, quando eu falo o porquê dos sofrimentos, o Espiritismo não vai dizer sofra que é bom, não. O Espiritismo dizendo o porquê dos sofrimentos, ele se remete ao que Brandina trouxe ali, que são as vidas passadas. E quando Brandina diz assim, não há mal que não haja provocado por nós mesmos. Né? E aí você se pergunta, poxa, mas eu não faço mal a ninguém nessa vida presente? Eu sou um santo, entre aspas, aqui. Mas muitas vezes a gente escolhe essa vivência nessa gleba, nesse planeta, com a família, o trabalho que temos, como forma, às vezes, de extirpar falhas e faltas pretéritas. E quando você começa a conviver com essas pessoas, procurando entendê-las nas suas dificuldades, né, na convivência harmoniosa, aí você está tendo a resignação. Não é o sofrer. E eu, Brandina, eu trouxe aqui uma frase que eu apanhei lá pelos anos de 2012, por aí. Eu estava vendo aqui pelos lados, 12, 13. Eu não botei a data aqui não, mas olha que coisa eu botei, me referindo ao egoísmo, quando você falava ali da reencarnação e da mortalidade. Eu botei, penso que a extinção do egoísmo em si, bem como de outras chagas que momentaneamente prevalecem no mundo, passam pelo conhecimento da reencarnação e da imortalidade da alma, mas não como uma questão dogmática, e sim racional e com fé verdadeira. E você falava ali da questão da fé em Deus, nessa perspectiva de que tudo aquilo que a gente considera como sofrimento é transitório. Não há mal que dure para sempre, visto que o Deus, causa primária de todas as coisas,
na sua bondade e na sua justiça, jamais ele daria para o ser humano A dificuldades e não daria dificuldades, entre aspas, para o ser humano B, ou deixaria esse ser humano A ou B ficar em sofrimento, senão ele deixaria de ser justo. E Deus é pura bondade, pura justiça e Pai. E o Pai verdadeiro, ele quer o bem de todos os seus filhos indistintamente. Então, por isso que ele traz aqui a questão da reencarnação e a imortalidade da alma, ou seja, quando a gente entende que todos esses comportamentos que temos na acepção do egoísmo, onde centramos sempre as coisas nas nossas percepções e as nossas visões e tudo meu, nada dele, né? Do farinha pouca, meu pirão primeiro. Aí você entende que aquilo que você faz aqui continua no seu psiquismo, porque a morada da própria consciência é o próprio espírito. O meu corpo degrada, mas eu sou consciência. Então, quando eu vejo que, diante de todos os percalços, as atrocidades que cometi, pautadas nesse egoísmo, eu descubro que a alma é imortal. Inclusive, Brandino, eu digo sempre, todos nós somos espíritas, só estamos esquecidos disso, não é? Olha aí todo mundo, todo mundo é espírita. Espírita, que é o espírita, é aquele que acredita na comunicabilidade de espíritos, a própria imortalidade da alma, a própria reencarnação. Porque quando a gente chega no mundo espiritual, a gente se propõe a retornar. Ah, mas eu retornei agora como um evangélico. Beleza. A gente esquece, nesse processo que a gente chama de erraticidade, que é esse momento mais ou menos demorado entre uma encarnação e outra, eu opto por vir nessa vibração chamada protestantismo, o catolicismo, ou a Umbanda, o que for. Mas aí eu já estive e vi que essencialmente sou essa alma imortal que estou no processo de reencarnação. O que a gente esquece, Salles, é viver como espírito. Isso que a gente... exatamente. Que é o propósito. Né? Que é o propósito, é viver como espírito. Porque se a gente, quando a gente tiver essa consciência que somos espíritos imortais, em um corpo transitório, então essa resignação vai ser fácil, porque a gente sabe que vai passar. Agora vai passar assim, porque alguém poderia pensar, então eu tô com... Vamos dar o exemplo aí, eu tô com uma doença incurável. Aí eu vou me resignar porque vai passar. Sim, vai passar, mas isso não significa que eu vou ser curada materialmente, a minha matéria. Sim. Vai passar no sentido de eu me resignar. E vai passar, eu vou passar o sofrimento com amor, com resignação, porque em uma próxima oportunidade eu já passei tudo isso. Não é isso? Então, o que a gente precisa ainda, nós precisamos é viver como espírito. Porque ainda no mundo material que nós vivemos, a gente não tem essa consciência plena de que somos espíritos. E você, Brandina, semana passada você citou, disse que a gente também está estudando, e a gente revisou de novo no estudo sobre mediunidade de quinta-feira. Você citou peixinho na questão do inconsciente. Essa questão daquilo que a gente fez e deixou de fazer, a mediunidade, que é o que a gente estava falando, ela vai trazer para o campo da consciência. Não é essa dificuldade. Quando a gente vê aquilo que a gente efetivamente fez ou deixou de fazer, vamos dizer assim, a gente toma consciência e usa desse fator que você traz, da resignação, da resiliência e da resignação. Então, poxa, agora eu tenho, está na minha consciência, está no campo do consciente agora, aquilo que eu fiz, né? Aquilo que eu pratiquei. Então, abre-se, limpa-se o véu e aí que o espiritismo é fantástico. E assim porque, também. rapidinho, Brandinho, quando você tem o conhecimento, que é o consolo, às vezes a gente vê o consolo
da parte dos nossos entes queridos que a gente achava que tinham ido embora de vez. Mas o consolo de que tem uma justificativa para o sofrimento atual, não é que o Espiritismo vem dizer, a partir dessa imortalidade, dessa reencarnação que eu trago, ela entra como um consolador, facilitador dessa evolução que você trouxe, você acabou de dizer. E também um fator que assim, é essencial na nossa vivência, para que a gente tenha essa consciência, é desenvolver em nós a intuição. A intuição. Porque se você desenvolve, se eu busco desenvolver em mim a minha intuição, é uma ferramenta que eu vou ter para estar em sintonia com o meu mentor espiritual, com os amigos espirituais, para que eu possa me conduzir de uma maneira mais, como é que eu digo? Eu não quero dizer acertada, mas de uma maneira mais plena na minha vivência, né? Então, a intuição, ela é uma ferramenta, intuição, para que a gente possa ter essa consciência de que somos espíritos através da nossa comunicação com o mundo espiritual. Não é um mundo lá e um mundo cá. É o mesmo mundo, só que com o que é que nos faz não ver isso? É a matéria. A matéria, né? Mas você vê que o médium ostensivo, que ele tem vidência, ele vê os espíritos. Ele, né? Vê de forma diferente, você ouve os espíritos. Então, está tudo muito perto. Agora, é fundamental, é importante esse desenvolver da... E como é que eu faço isso? Através da meditação, através do silêncio mental, é que você vai desenvolvendo essa capacidade da intuição. Você queria falar? São dimensões diferentes. Uhum. Exato. Brandina, dentro dessa parte da intuição, que é o que nos auxilia, e essa intuição que temos, né, todo ser humano tem essa intuição. Eu estava lendo aqui, são as passagens que eu já fiz nos programas anteriores, desde lá do começo. Allan Kardec vai dizer: a nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos para os outros. Aí ele completa: os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos, através da voz da consciência, que fazem falar em nosso íntimo, mas como nem sempre lhes damos a necessária importância, oferece-nos outros mais diretos, servindo-nos das pessoas que nos cercam. E ele está falando aqui dos encarnados, das pessoas que estão no cotidiano. Então, quando chega nesse foro íntimo, dessa consciência que bate, é essa intuição de que Brandina fala, nós temos, todos nós temos. Por que a gente, por exemplo, tem uma intuição de que a vida não cessa? Esqueci até de transferir para mim. A gente tem uma intuição de que a vida não cessa. Porque nós, essencialmente, é o que você falava do véu, essencialmente sabemos disso, a nossa consciência está lá na nossa consciência, isso escrito. Agora, por que, Brandina, aqui, né? E por que não vem logo tudo claro? Onde você aprenderia uma prova? Eu passo uma prova sobre convite a resignação para Brandina e passo uma prova para convite à resignação para Evanilho. Brandina leu, fez um texto auxiliar e Evanilho não fez. Aí eu pego a prova, dou para Brandina a mesma prova. Brandina, até de olho fechado ela responde, porque ela tomou consciência. Ela conheceu, ela deixou de ter medo do convite à resignação. Aí eu dou para Evanildo. Evanildo aí não sabe mais ou menos 2 questões no máximo. Aí o que é que eu faço? Na hora que eu saio da sala, Evanildo pega a prova de Brandina e responde. Brandina tomou 8. Evanildo tomou 10, que acertou as 2 e pescou 8. Tomou 10. O aprendizado foi em quem? A resignação. Você vai ter um sofrimento ali,
Você não tomou um 8, o 10 da perfeição, mas você tomou um 8 com aquilo que você pesquisou. E você não teve o aprendizado porque você copiou, você pescou. Ou seja, a partir desse momento, para aprender o que é resignação, você vai precisar voltar tantas vezes quantas forem necessárias até você aprender. É por isso que a gente fala da reencarnação. E por quê? Como é que você vai voltar? Porque você é espírito imortal. Você é fadado ao bem. Ah, então é por isso que Deus não dá tudo de mão beijada, porque senão perde o sentido do aprendizado. Boa noite, gente. Alina, né? Me ajude, Alina Diamatos. Solange Melo também, boa noite. Como é que vai? Darcy de Santana. Todos vocês que estão aqui. Débora Melo. Aqui botei um que é o Gente Manhã aqui, o nome. Açúcar, conservas, todo mundo está entrando aqui. Um abraço a todos vocês aí. Seja muito bem-vinda, Alina Diamatos. Grande abraço. Então, Brandina, é o que está posto. Olha o que ele diz aqui, olha. A moral dos espíritos superiores se resume como a de Cristo nessa máxima evangélica. Fazer aos outros o que queríamos que os outros nos fizessem. Isto é, fazer o bem e não o mal. Neste princípio, encontra o homem uma regra universal de proceder, mesmo para as suas menores ações. Então está aqui a fórmula no caminho da felicidade, trazida pelos os espíritos superiores. E por quê? Aí eu faço questão de bater sempre aqui. Por que espírito superior? Gente, para ter superior tem que ter médio e tem que ter inferior. Então quem chega, diferentemente de nós, você está lá no seu trabalho. Você trabalhar no banco, o seu gerente, superintendente, vai dizer, Brandinho, eu vou aqui, vou lhe classificar a gerente dessa agência aqui de Alagoinhas. Então, o cara foi lá e aí você diz, puxa, nem estou preparado ainda. Não, mas você é minha amiga, tome aqui. Aqui é no mundo dos encarnados. No mundo espiritual, gente, vindo, retornando aqui para o plano material, voltando, a categoria de superior, espírito puro, espírito superior e espírito puro, é uma conquista. Ninguém chega lá e recebe um título. O título você adquire através dos seus comportamentos, dos seus aprendizados e da sua resignação. Entendeu como é que chega? Então, quando ele diz aqui, fazer aos outros o que queríamos que os outros nos fizessem, é a máxima. É o caminho da felicidade. Calmon, Gervásio, Luiz Santana, a Pereira na área aí, como vão vocês? Grande abraço. Vamos lá? Então foi aí que a gente leu mais um convite, o 51º, é o 51º convite. Ficam faltando mais 9 aí pra gente completar esse livro, Convite na Vida, que é de Divaldo Pereira Franco, através do espírito Joana de Ângeles. E a gente falava justamente sobre esse irmão lá de Feirense, aqui próximo. Oi, Giovanni. Fazendo uma reflexão, nosso companheiro Oliveira Galvão nos ligou e pediu para mandar um abraço para todos e levantou uma questão, né? Chico Xavier, Divaldo Franco, foram espíritos iluminados aqui na Terra, retornaram à pátria espiritual. E ele questiona, será que ele tem a condição de voltar ainda a encarnar na Terra? Eu estava lendo hoje sobre Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, um espírito, a gente falou até dele até pouco tempo aqui. Um espírito iluminado, um espírito que até hoje tem o seu legado que a gente segue, ele auxilia no mundo espiritual aqui. Bezerra de Menezes tinha falando de espíritos, já que você citou, de espíritos evoluídos aqui. Quando ele alcança aquela condição, ele não tinha mais necessidade de
retornar essa vibração, porque a Terra é uma vibração. Os indivíduos que aqui estão fazem sintonia com essa vibração ou vêm aqui como esse que você citou, em forma de missão. Uns vêm numa reencarnação compulsória, você vai ter que ir mesmo, não tem muito o que escolher, né? Ou você pede para reencarnar ou faz parte da sua, quando você está na vibração do planeta. Mas, em suma, é um processo de aprendizado e aceleração dos próprios entes e cidadãos e moradores daqui desse planeta. Mas o Bezerra de Menezes pediu para reencarnar na Terra de novo, como forma de contribuição para ele e para o planeta, né? Para as pessoas, os moradores e tudo. Então, Chico Xavier, Divaldo Franco, quem somos nós para falar da condição espiritual desses dois espíritos? Redundância aqui, né? Mas se de repente ele tiver dar continuidade a uma missão aqui na Terra, tem. Quando? Não cabe a ninguém aqui dizer quando, né? Alguém pode falar? Pode, mas se for necessária essa informação, no momento que for necessário. Mas, Oliveira Galvão, obrigado pela questão, é justamente aí. Os espíritos... Na entrevista do Chico, de Divaldo, ele mesmo pediu, né? Se pudesse deixar ele dormindo durante uma semana, 15 dias, que ele já estaria pronto para voltar. Então, aí eu até vou entrar depois nessa questão de 15 dias. Então, Divaldo, Ivone Pereira, Bezerra e esses espíritos que tiveram missões nobres aqui no planeta, de repente eles têm que dar continuidade. Se afastaram momentaneamente e muitas vezes aqueles que foram os seus anjos guardiães ou protetores, como querem dizer, às vezes invertem a missão de tão elevada que é a sua condição, que muitas vezes aquele que era, por exemplo, Divaldo Franco tem como espírito, né, o espírito que o auxiliava ali na construção, por exemplo, desse livro Convite da Vida, a veneranda Joana de Ângeles, que Brandina ama, né? De repente eles podem inverter o papel até por conta desse descanso de 15 dias, né? 15 dias. Salles, e também eu acho que nós não podemos esquecer jamais. Todos esses prepostos são são servidores de quem? Do Cristo. E o Cristo, ele é o governador do nosso planeta. Enquanto o nosso planeta precisar de espíritos missionários, com certeza eles vão estar à disposição do Mestre. Uhum. Porque não é por mim, é a serviço do Mestre que eles estão. Da obra do Criador. Da obra. De Cristo. Porque se não fosse assim, Emmanuel não teria reencarnado. E Emmanuel está aqui na Terra. Então, quantos missionários, digamos, eu hoje estava refletindo, porque eu estou escutando muito dizer assim, e agora o que é que vai ser da Mansão do Caminho? Aí eu fiquei me questionando, eu disse, meu Deus, foi como o Mário Sérgio, ele disse assim, Divaldo era o instrumento, mas o trabalho é do Cristo. O trabalho da mansão é do Cristo. Então, outros trabalhadores vão dar continuidade. Assim como os apóstolos morreram, os 500 da Galileia morreram, e todos os demais morreram, desencarnaram. E hoje, mas a Terra não parou. Porque o Cristo, ele está sempre com apóstolos e prepostos a serviço da evolução do nosso planeta. Então, eu sei, eu acredito nisso. Tanto Divaldo, como Peixinho, como Ivone do Amaral Pereira, Amélia Rodrigues, todos esses espíritos, eles vão estar a serviço do Cristo. Quem é o espírito que ele é Francisco de Assis, né? Quando fundou
quando o Divaldo veio, foi uma proposta de Francisco de Assis, junto com Joana de Ângeles, que é o responsável pela Mansão do Caminho. Francisco de Assis, né? Então, o Papa Francisco voltou, disse que tem uns 200 da equipe de Francisco de Assis, que nós não temos a mínima ideia aonde estão, como estão, 200, estão trabalhando aonde. Então, se amanhã o Cristo disser, Divaldo, você vai voltar, ele não vai dizer que não vem. Porque muito pelo contrário, ele vai ficar contente. Vai né? ficar contente, entendeu como é? Porque o trabalho do nosso planeta, assim como Bezerra de Menezes, ele disse a Maria, não, enquanto tiver alguém na Terra chorando de dor, eu prefiro trabalhar no nível da nossa Terra. Então, cabe a nós que estamos aqui, que também somos esses trabalhadores da última hora, ficar com esse exemplo de trabalhadores incansáveis e dizer o que é que eu, a última da fila, eu, Brandina, que estou lá, a última da fila, mas o que é que eu posso colaborar com o nosso Mestre Jesus a serviço de um planeta de regeneração? Porque todos nós somos importantíssimo. Deus está lá no livro Filhos de Deus. No primeiro capítulo, Deus te necessita. Então, o Mestre necessita de todos nós, de cada um de nós, para que a gente possa fazer com que o nosso planeta ele possa evoluir e nós possamos também evoluir juntos. Isso é o que eu acho. Brandina está falando o que ela acha, mas o que Brandina está falando, gente, é o que está no livro dos Espíritos, é o que está no Evangelho, é o que está na literatura espírita. Ela acha e nós achamos. O que é que eu quero complementar na fala de Brandina? Quando se diz lá assim, foi até na parte que de novo a nossa amiga linda lá do Cristanato, ela diz assim, há muitas moradas na casa do meu pai. O que ele queria dizer? Que seria muito egoísmo a gente querer pretender que só a gente podia nesse infinito viver. Quando ele fala, é porque a gente tem a concepção que é somente a Terra. Quando a gente amplia que há muitas moradas na casa do meu pai, existem muitos espaços de vivência e convivência, existem planetas, já que é uma vibração, que são iguais, mais e menos evoluídos que a Terra. Então, às vezes um espírito que tem uma missão e às vezes uma continuidade, ele reencarna num planeta na mesma vibração da Terra, às vezes para cumprir uma missão que ele cumpriu aqui. Quantas mansões do caminho existem nesse universo? Eu estou falando na perspectiva de finalidade. E eu trago aqui, gente, porque às vezes a gente só fala do movimento espírita, mas eu vou falar de um espírito iluminado. Irmã Dulce criou o espaço, né? As obras de Irmã Dulce. Irmã Dulce partiu para o plano espiritual, a gente não sabe nem se ela já retornou. E a obra de Irmã Dulce continuou. Se eu tenho na minha casa um pedaço de terra e eu planto lá um hortelã grosso, como eu fiz, e eu desencarnar, se uma pessoa quiser, ela vai lá todo dia regar aquela planta e a obra continua. Por quê? Porque a planta, aquilo que eu plantei, é porque alguém mandou eu plantar. E quando Brandina diz que alguém mandou eu plantar, ela está falando do Cristo. Porque a planta está na terra. E a terra, existe um governador. E quando Brandina traz que nós somos esses átomos interligados na obra do Criador, através do nosso irmão Jesus Cristo, um espírito de luz gigantesca, é porque aquela máxima que diz
que do servente ao arquiteto, todos estão presentes na obra do Cristo. É isso que se fala. Então você está aí ouvindo, às vezes a gente falar, diz, poxa, eu na fila do pão, como Brandina falou ali, né? Porque Brandina usa a modéstia dela e faz parte a pessoa procurar não se exaltar. Mas você que nos ouve aí, a sua missão, o que você faz que você considera que é minúsculo, um ato, um papel que você tira do chão para não entupir um bueiro, para que não provoque uma enchente, faz parte da obra do Cristo. Porque na hora que enche o bueiro aqui, estava falando até que a gente estava falando essa semana aqui no programa Canal Aberto, que quando o cara botou lá o sugador, um aparelho que botou aí para desobstruir os dutos, não sei se você ficou sabendo, puxou não sei quantas garrafas. Então quando eu pego uma garrafa que vai ali boiando, ou que está ali no canto, tiro e boto para reciclar, nossa, o que isso tem a ver com a obra do Criador? Quando eu peguei aquela garrafa e não botei, não encheu, não inundou a casa daquele que perdeu o colchão, que perdeu a casa, que perdeu a comida, que perdeu a geladeira. São as pessoas que necessitam. Não derrubou a casa do outro, não fez um buraco e caiu um carro no buraco e matou uma pessoa. Então, todos nós, do servente ao arquiteto, todos estão imersos na obra do Criador. Não se sinta menos. Você é mais também, você é mais um na obra do Cristo. E tem aquela máxima: tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Os recursos, né? Os recursos que Cristo nos oferece para nós prestarmos um serviço. Perfeito, bem trazido. Bem trazido. E o que você traz é importante também, Evandro, porque às vezes a gente fica perguntando como é que a gente vai conseguir fazer o trabalho se eu não tenho condição, não tenho isso, não tenho aquilo. Quando o trabalhador, Brandina sempre fala aqui, né? Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então você que está aí achando que é menos, não confunda a humildade com inação, né? Com ostracismo, com preguiça, não. Bota como justificativa. Se apresente no quartel que o general vai dar a sua missão. Ó, vai ali, tem um banheiro ali que está precisando dar uma limpeza. Tem um mato que precisa cortar, tem um documento que precisa redigir, tem uma turma que você precisa treinar. Sempre vai ter. Aparecer no quartel, tem trabalho, né, Brandi? Com certeza. Grande abraço à minha amiga, irmã, não sei se você nos ouve agora, nossa amiga Rosiane Massariol, que vocês têm notado, é a segunda semana que ela se afasta, tem mais uma, mas ela estará de volta aqui para o nosso programa, que ela está em uma missão fora, Minas Gerais, em Minas Gerais, né? Lá onde a família dela reside. Grande abraço, Rosiane Massariol, e a todos vocês. E aí, Brandina, vamos falar agora um pouquinho, já que são 19 horas e 12 minutos, vamos falar um pouquinho desse espírito iluminado? Sabe, eu trouxe até aqui, tem não é uma mensagem, é uma opinião valiosa sobre o nosso querido Di, esse irmão. Que... Bota a foto, que às vezes tem alguém que não conhece, mas olha aí, ó. Nosso querido Di, Valdo. Eu sei que eu faço parte dessa família de Joana de Ângeles, de Divaldo, da Mansão do Caminho, porque eu sei que ela tem não sei quantos milhões de tutelados na Terra e por todos os cantos do nosso planeta. E eu me sinto dessa família de Joana de Ângeles. Então, essa Marili Rosner, ela escreveu, foi antes, essa opinião valiosa, foi em 1991. Mas vale a pena a gente ouvir. Aí ela disse assim: Divaldo tem sido uma inspiração onde quer que ele tenha estado. Porque todos nós sabemos
que Divaldo ele foi o Paulo de Tarso dos nossos tempos. Ele saiu por todo esse planeta aí, por países, 5 continentes, viu? Bem lembrado. Levando a mensagem do Cristo. Sua sabedoria, conhecimento, compreensão do fenômeno espiritual, combinados com a sua sinceridade em servir à humanidade, fazem-no embaixador da paz, que a gente sabe que ele é o embaixador da paz, no sentido que ele criou em Salvador, né, o movimento Você e a Paz, que esse movimento ele também está em todos os países, existe esse movimento Você e a Paz, do amor, da luz, da alegria e das verdades universais. Suas viagens têm encorajado pessoas, né, nas suas viagens a procurar Deus e a compreender as verdades sobre a vida eterna. Sua mensagem tem sido sempre uma iluminação e também é alguém que cria uma essência infantil nos ouvintes. Né? O filho dele disse que ele canta, né? Um dos filhos dele, que ele tem 650 filhos adotivos registrados, então ele disse assim, ele canta o evangelho. E a gente vê que ele cantava o evangelho nas suas palestras, nas suas mensagens. Ele tem dividido conosco de toda a humanidade, muitas dávidas espirituais. Além das palestras e ensinamentos, ele tem feito clarividências, curas espirituais e, logicamente, com grande precisão e sucesso e com tanto amor, que muitos recebem uma cura interior. Porque quem não gostava de ouvir, né, as mensagens? Muitas pessoas diziam que ele falava difícil, né, os livros de Joana, mas Joana nos disse que era para nos incentivar a gente desenvolver a nossa parte intelectual. Pessoalmente, nós sentimos que Divaldo, ele sempre esteve contribuindo para as verdades universais do Espiritismo e as está apresentando de uma forma que possibilita a participação de pessoas de todas as formas de vida, filosofias e religiões. Divaldo é a luz do amor ao longo da senda da vida e nós estamos realmente agradecidos que ele tenha cruzado o nosso caminho. Eu, em particular, eu sou muitíssimo grata a Deus pela oportunidade de, através de uma revista espírita, da Presença Espírita de Joana de Ângeles, ela ter me mostrado Jesus. Joana me mostrou Jesus. Ela me apresentou Jesus. E eu lembro que, às vezes, eu saía daqui de Alagoinhas, muitas vezes, e ia só assistir uma palestra na Mansão do Caminho. Eu ia assistir a palestra no sábado e domingo eu voltava. E a primeira palestra na Mansão do Caminho que eu ouvi de Divaldo foi de um livro alerta que ele falava sobre o perdão. Então, ele era algo muito forte em mim. Então, Deus o abençoe com muita orientação para que você prepare uma fábrica da verdade, que servirá como indicador para encorajar milhares de pessoas que buscam encontrar a verdade, que não há morte, a vida é eterna. Então, é com esse carinho, é com essa gratidão que eu agradeço a Deus a oportunidade e peço a Francisco de Assis, a Joana, que leve até ele o meu ósculo de gratidão e de amor por tudo, todas as mensagens, que ele foi o mensageiro, que ele nos destinou aqui no planeta Terra. Eu sei que ele foi recebido e bem recebido, né? Eu fico imaginando a presença, quando ele estiver junto de Peixinho, Ivone do Amaral Pereira, de todos esses espíritos, Vitor Hugo e tantos outros, né? Aí ficarem falando de como está o nosso planeta, de como eles querem
que cada um de nós nos melhore, evolua, porque enquanto Divaldo, ele trabalhava o evangelho, levando esses evangelhos, esses ensinamentos do mestre, Peixinho, ele se preocupava com a evolução do ser, com a evolução da nossa alma, que nós tivéssemos consciência de que somos espírito em evolução, que cada um de nós estamos num momento evolutivo e de quanto nós necessitamos cada vez mais desenvolver em nós as capacidades que Joana nos diz que está dentro de nós. Então, Joana, ela está sempre, através dessas leituras, desses convites, dizendo: ei, acorda, ou tu que dormes, porque tudo está dentro de você. Nada nos é trazido de fora para dentro, é tudo de dentro para fora. É bem verdade que cada um de nós estamos na nossa caminhada, porque são caminhadas diferentes, de espíritos diferentes. Então, querido Di, receba das nossas